Beleza, dia 19 de março de 2025, mais uma aula da disciplina de banco de dados Zoom. Já vai chegar para vocês aí a tela do meu computador, para que possamos fazer a correção da próxima atividade. Essa atividade foi passada na aula passada. Lembrando que eu mandei as orientações lá no grupo, não sei se todos prestaram atenção. As atividades que eu passar para vocês na quarta-feira, vocês podem enviar até na segunda, e se você enviar a sua solução até na segunda, você vai ganhar lá a nota máxima, que é 10, vamos supor. Quem atrasar, não conseguir mandar até na segunda e mandar até um pouco antes da aula da quarta, vai ganhar só metade da nota, tá? Nem todo mundo prestou atenção, mas na atividade 2, o e-mail que era para enviar a atividade era diferente. Tá? Quem mandou para o outro e-mail, tudo bem. Mas prestem atenção sempre nas orientações, tá? O monitor vai controlar isso aqui. O monitor vai ter acesso a esse e-mail e ele vai fazer esse controle de quem enviou atividade até na segunda, quem enviou a terça ou a quarta antes da aula, certo? E depois que eu fizer a correção, aí já não vale mais, tá? Não adianta mandar mais não, certo? Bom, a atividade da aula passada era essa aqui, ó. Mesma lógica da primeira atividade que nós fizemos, só que mudou o conteúdo. Ana Júlia da Conceição nasceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Caleb Castro nasceu na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Marcelo da Mota nasceu na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Ok? Bom, então nós vamos seguir aquela mesma lógica que nós fizemos na aula passada. Como eu disse para vocês, o grande objetivo do projeto de banco de dados é não armazenar informações repetidas dentro do banco de dados. E nesse exemplo aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas nós temos três coisas aqui. Três coisas que repetem. Nós temos pessoas, Ana Júlia, Caleb, Marcelo, Diogo, Maria, Renan, etc. Cauã, certo? Nós temos cidades, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Maceió, Campo Grande, etc. E temos os estados, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Alagoas, Mato Grosso, Piauí, etc. Ok? Então, o que eu vou fazer na minha proposta? Eu vou criar essas três tabelas. Eu vou criar uma tabela de pessoas. E aí, de pessoas, o que eu tenho aqui? A princípio, só o nome. Mas, nós já vimos na aula passada que eu vou dar um código para essas pessoas e o nome dessas pessoas. Então, eu vou ter código e nome. Código e nome. Não sei quantas pessoas são, mas deixa eu dar uma... Vou tirar as linhas de grade, igual eu fiz na aula passada, para ficar mais legalzinho. Pronto. Vou criar as pessoas, vou criar as cidades. As cidades... Aliás, estou esquecendo de um detalhe aqui. Bom, eu vou ter as cidades também terão um código e um nome, dentro dessa mesma lógica. Negrito, e vou botar aqui, tá. Pronto. Cidades também terão código e nome. Pessoas também terão código e nome. E aí eu vou criar também os estados. Os estados também terão... Aí, no caso dos estados, eu vou fazer diferente. Eu não vou criar um código, porque já é muito conhecido por todos os códigos que já foram criados para todos os nossos estados. Na realidade, esses códigos são siglas, certo? Então, eu já vou aproveitar, não que seja obrigatório fazer assim, mas como já é o mais conhecido, eu vou usar dessa mesma estratégia.
Essa é até uma boa prática, porque uma vez que já é conhecido, os usuários e as pessoas que forem usar esse sistema terão mais facilidade de entendimento. Ok? Então, tá aí. Só que tem um detalhe importantíssimo, que é o mais relevante da atividade. Existe uma relação da pessoa com a cidade. Ana Júlia da Conceição nasceu na cidade de Manaus. Então, eu preciso ligar pessoa com cidade. E tem uma outra relação de dados, que é a ligação da cidade com o Estado. Então, eu tenho uma ligação de pessoa com cidade porque a pessoa nasceu em uma determinada cidade. E eu tenho uma relação da cidade com o Estado porque a cidade ela está localizada em determinado Estado. Então, eu preciso fazer essa relação aqui no meu banco de dados. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que nós fizemos naquela aula da semana passada. Bom, eu vou fazer diferente, tá? Eu primeiro vou colocar todos os dados aqui e depois eu mostro para vocês como que eu faço essa correlação entre os dados que eu estou armazenando. Então, eu vou pegar aqui as pessoas primeiro. Ana Júlia da Conceição, copiar, colar. Oi? Quando eu olho, eu lanço no Ciscad já, anoto. Caleb Castro. Copiar, Caleb Castro. Copiou, colou. Marcelo da Mota. Copiou, colou. Diogo Dias. Maria Vitória Duarte. Vai conferindo para ver se eu não estou fazendo errado. Renan Lima. Paulo Gonçalves. Cauã Aragão. Maria Alice Teixeira. Cauê Araújo. Iago Teixeira. Ana Júlia Ferreira. Elisa Martins. Bruno Alves. Ana Sofia Gomes. Samuel Cardoso. Danilo Silveira. Brenda Oliveira. Luíde Duarte. Depois, Ana Luísa Dias. Professora, eu fiz uma coluna dos nomes, coloquei a cidade e o estado. Mas aí, quando repete, né? Isso aqui não foi citado. Oi? Dentro do código, não é? Isso. Você repete. Isso. Com repetição. Depois, se você quiser, quando a gente terminar a atividade, se você quiser compartilhar o seu para a gente discutir, avaliar, isso seria uma boa. Porque aí os alunos podem ver uma outra proposta diferente, que no caso seria a sua, e a gente pode fazer comentários e de repente, aprimorar, né? Ver o que tem de interessante em um e outro, o que eventualmente falta em um e outro. Tá? Eu queria descobrir como que faz, colocar uma ordem alfabética. Colocar o que em ordem alfabética? Depois está desordenado
Sim. Sem balançar os dados para o outro lado. Tá, o que acontece? Em banco de dados, o software que controla o banco de dados, normalmente ele vai salvando no HD fora de ordem. Mas ele gera índices, e com esses índices ele consegue fazer as ordenações de forma rápida. A gente vai aprender na disciplina de Banco de Dados 2 como que a gente faz essas consultas. E lá a gente tem os comandos que, independente com que os dados, a ordem que os dados foram inseridos, você consegue trazer esses dados na ordem que você quiser. Isso a gente vai estudar na próxima disciplina, no próximo semestre de Banco de Dados, tá? Beleza, coloquei as pessoas. Agora eu vou pegar as cidades. Vou pegar, então, Manaus. Manaus, vamos botar aqui. Depois de Manaus, nós temos Curitola, Curitiba. Depois de Curitiba, nós temos Recife. Depois de Recife, nós temos Porto Alegre. Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, nós temos Maceió. Depois de Maceió, nós temos Campo Grande. Campo Grande. Depois de Campo Grande, Teresina. Depois de Teresina, Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, nós temos Uberaba. Uberaba, depois de Uberaba, Cuiabá. Depois de Cuiabá, Maceió. Ah, Maceió já foi, né? Maceió já foi, então não precisa repetir. Se eu pus alguma repetida aí, me ajuda a conferir, gente. Cuiabá, Maceió já foi, Manaus já foi, Curitiba já foi, Campo Grande também já foi, Teresina também já foi, Recife também, Porto Alegre também, Maceió também, Manaus também, Curitiba também, Porto Alegre também. Então acabou, cidades são só essas, certo? 1, 2, 3, pronto. Então tá aí, eu tenho 10 cidades. E eu tenho os estados. Vamos lá, Amazonas, Paraná. Depois do Paraná tem Pernambuco. Depois Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Alagoas. Depois de Alagoas tem Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Depois de Mato Grosso do Sul, nós temos Piauí. Depois do Piauí, nós temos São Paulo. São Paulo. Depois de São Paulo, nós temos Minas Gerais. Depois de Minas Gerais, nós temos Mato Grosso. Mato Grosso. Depois de Mato Grosso, Alagoas. Depois de Alagoas. Alagoas já foi? Opa, então tira Alagoas. Amazonas já foi. Paraná já foi. Mato Grosso do Sul também já foi. Piauí também já foi. Pernambuco já foi. Rio Grande do Sul também já foi. Alagoas também. Amazonas também. Paraná também. Rio Grande do Sul também. Então, pronto. Aí, como eu disse, nós vamos usar as siglas, tá? Amazonas, Paraná, Pernambuco, EPE, Rio Grande do Sul, RS, Alagoas, AL, Mato Grosso do Sul, MS, Piauí, SP, MG e MG. O que é Mato Grosso? Hã? MT, né? Se meu professor de geografia visse isso, ele ia infartar, hein? O professor não sabe nem a sigla dos estados. Tá, beleza. O que eu fiz? Peguei todos os dados, identifiquei os elementos que eu tinha lá, eu tinha pessoa, eu tinha cidade, eu tinha estado. Separei cada um no seu quadradinho, codifiquei todos eles. Agora, eu preciso mostrar a pessoa
eu preciso mostrar lá no meu projeto a pessoa em que cidade ela nasceu. E depois mostrar em que estado fica essa cidade. Então, isso em banco de dados nós chamamos de relacionamento. Se eu estivesse ensinando essa disciplina para vocês, como? Se eu estivesse ensinando para vocês um negócio que tem no livro chamado Diagrama Entidade Relacionamento, durante 20 anos eu ensinei esse troço aqui, tentando ensinar esses modelos, diagrama de entidade de relacionamento, conjunto de entidades, entidades, conjunto de relacionamentos, relacionamentos, cardinalidade, mapeamento das cardinalidades. E era assim, são conceitos relativamente fáceis, mas a maioria das pessoas faziam confusão. Então eu abandonei esses conceitos do livro, a forma com que estava escrito o livro, e resolvi fazer dessa outra forma aqui, eu acho que deu certo, as pessoas têm mais facilidade de entendimento. Mas me lembra na próxima aula que eu quero mostrar nesse livro para vocês esses tópicos que eu estou comentando. Então, o que eu preciso na realidade aqui? Quando eu estou falando de relacionamento, eu preciso relacionar a pessoa com a cidade que ela nasceu. Como é que eu faço isso? As cidades, elas têm um código. Então, eu simplesmente vou criar na pessoa aqui, ó, a cidade onde ela nasceu. Então, aqui na tabela de pessoas, além de código e nome da pessoa, vai ter a cidade onde ela nasceu. Simples assim. Isso aqui eu vou pôr negrito. Isso aqui eu vou pôr centralizado, para ficar bonitinho. Beleza, então, Ana Júlia da Conceição nasceu aonde? Manaus. Então, Ana Júlia da Conceição nasceu em qual cidade? Cidade 1, que é Manaus. Caleb Castro. Caleb Castro nasceu na cidade de Curitiba. Caleb Castro nasceu na cidade 2, que é Curitiba. Marcelo da Mota, Recife. Marcelo da Mota, Recife, que é a cidade 3. Diogo Dias, Porto Alegre, que é a cidade 4. Maria Vitória, Maceió. Então, Maria Vitória, cidade que ela nasceu, cidade 5. Renan Lima, Campo Grande, cidade 6. Paulo Gonçalves, Teresina. Paulo Gonçalves, cidade 7, que é Teresina. Cauã, nasceu em Ribeirão Preto. Cauã nasceu em Ribeirão Preto, que é o 8. Maria Alice nasceu em Uberaba. Então, Maria Alice nasceu em Uberaba, que é a cidade 9. O Cauê Araújo nasceu em Cuiabá, que é a cidade 10. Agora, o Iago nasceu em Maceió. Então, o Iago nasceu em Maceió, que é a cidade 5. Ana Júlia nasceu em Manaus. Manaus, que é a cidade 1. A Elisa Martins nasceu em Curitiba. Então, Elisa Martins nasceu em Curitiba, que é a cidade 2. O Bruno Alves nasceu na cidade de Campo Grande. Campo Grande é 6, cidade 6. Ana Sofia nasceu na cidade de Teresina. Então, Ana Sofia, que está aqui, nasceu em Teresina, que é a cidade 7. Samuel Cardoso nasceu no Recife. Samuel Cardoso nasceu no Recife, que é a cidade 3. O Danilo Silveira nasceu em Porto Alegre. Danilo Silveira em Porto Alegre é 4. Brenda Oliveira nasceu em Maceió. Brenda Oliveira em Maceió, que é a cidade 5. Luiz Duarte nasceu em Manaus. Manaus é a cidade 1. Ana Luísa nasceu em Curitiba. Curitiba é cidade 2. E Noah Rodrigues nasceu em Porto Alegre. Porto Alegre é 4. 4. Bom, até então, o meu modelo, eu consigo pegar a pessoa e saber em que cidade que ela nasceu. Qualquer pessoa que você perguntar, eu te falo, onde nasceu Ana Sofia? Ana Sofia é a pessoa de código 15 que nasceu na cidade 7. Qual que é a cidade 7? Ela nasceu em Teresina. Onde fica Teresina? Não sei. Do jeito que está aqui, eu não sei. Então, eu ainda preciso criar uma correlação da cidade com o estado, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar na tabela de cidades e criar uma coluna
estado. Para mim ligar a cidade no estado. Aí, ó, eu venho aqui, acrescento essa informação aqui na tabela de cidades, vamos lá. Manaus fica na Amazônia. Estado AN. Curitiba, Paraná. Recife, Pernambuco. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maceió, Alagoas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Teresina, Piauí. Ribeirão Preto, São Paulo. Uberaba, Minas Gerais. Cuiabá, Mato Grosso. Agora sim. Agora eu tenho todas as correlações. Tá? E aí eu vou fazer um negócio aqui para mostrar para vocês. Olha só. Eu vou pegar isso aqui que a gente fez. Vou colocar aqui no Paint. Ó, então vamos lá. Até, às vezes eu consigo arrastar isso aqui para baixo. E a gente consegue fazer assim. Aqui, mais para baixo. Tem um jeito de sumir com isso aqui. Como é que é, hein? Exibir. Parte status. Exibir. Ué. Deixa eu tirar esses botões aqui. Deixa eu pra lá, não tem problema não. Então vamos lá. Olha lá o que está falando no texto. Ana Júlia da Conceição. Eu vou pegar um lápis aqui. Um lápis vermelho. Para mim rabiscar esse desenho. Então eu tenho que Ana Júlia da Conceição. Ela. Deixa eu ver se dá para rabiscar. Dá. Ana Júlia da Conceição, ela nasceu... Não vou pegar Ana Júlia, não. Deixa eu começar mais... Vou pegar lá embaixo. Danilo. Danilo Silveira. Cadê Danilo Silveira? Danilo Silveira está aqui, ó. Danilo Silveira nasceu na cidade 4. A cidade 4 é Porto Alegre. Porto Alegre está no Rio Grande do Sul, que está aqui. Isso que eu estou riscando para vocês em vermelho é o relacionamento que eu criei entre as tabelas que eu projetei no meu modelo. É através desses relacionamentos que eu consigo dar sentido às informações que eu tenho dentro do banco de dados. Se eu não tivesse na tabela de pessoas a coluna cidade, e essa coluna cidade é a coluna que me mostra qual cidade aquela pessoa nasceu. E se na tabela de cidades eu não tivesse a coluna estado, para me mostrar em qual estado fica aquela cidade, eu não conseguiria reproduzir o texto que eu tenho na atividade 2. Então, na atividade 2, ó, eu consigo reproduzir todos essas informações que foram apresentadas aqui nesse texto da atividade. Consigo reproduzir, por quê? Porque na proposta que eu estou oferecendo, eu tenho as pessoas, eu tenho as cidades e eu tenho os estados. E aí, quando eu falo para vocês que quando a gente consegue colocar as informações sem repetição, a gente ganha muito, 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 pensa o seguinte: quantas pessoas nasceram em Ribeirão Preto, que é a cidade 8? Se Ribeirão Preto hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, supondo que metade nasceu em Ribeirão Preto, eu tenho aproximadamente... Isso só do que está lá, né? Vamos supor que 500 mil pessoas nasceram em Ribeirão Preto. Então, em vez de escrever Ribeirão Preto 500 mil vezes, a única coisa que eu vou repetir para Ribeirão Preto é o código 8. Então, o que é mais barato? O que economiza mais? Eu escrever 500 mil vezes Ribeirão Preto ou eu escrever 500 mil vezes o número 8? Vocês nem estudaram ainda bit, byte, megabyte, as tabelas de correspondência, o que é o tamanho disso, mas só de olhar você sabe. Se você analisar, por enquanto, só a quantidade de caracteres, quando a gente for estudar, no final desse semestre ainda, eu vou mostrar para vocês o manual do software de banco de dados que nós vamos usar, e lá nesse manual
você vai ver quais os tipos de dados você pode especificar e quantos bytes em disco do computador cada tipo desse vai gastar. E aí vocês vão começar a entender melhor a grande vantagem de se fazer coisas desse tipo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Você quer compartilhar o que você mandou para a gente olhar? Eu vou parar de compartilhar aqui, aí você compartilha o seu e aí a gente olha o seu. Pode compartilhar aí. Eu fiz duas, né? Eu que representa a situação do estado, mas coloca o nome da cidade. Só um minutinho, eu vou colocar o seu aqui para ver se eu consigo. Ah, eu parei de compartilhar. Não está aparecendo na gravação, tá de boa. Vai dar certo. Aumenta o zoom um pouquinho, por favor. Isso, compartilhando a sua tela. Tá 100, põe 150% para mim. Só para aumentar um pouquinho a fonte, porque a tela do meu notebook é meio pequena. Não, nem não. É lá na planilha mesmo. Vai lá na planilha e tem lá o zoom lá em cima, tá 100%, tá vendo? Do lado esquerdo, lá no alto. Ah, você viu 100% aí? Passa para 150, só para aumentar. Não, mas é só para a gente ver uma amostra. Com uma amostra a gente já consegue avaliar. Então, você tem nome, cidade, estado, nome, cidade, estado. Eu não entendi a sua proposta, porque está repetido, né? Qual que é a outra? Não, olha só que legal. Vamos analisar essa proposta. Pessoal, se todo mundo quiser, por favor, fiquem à vontade. Se você quiser, às vezes, mostrar a sua proposta também, porque, como eu disse para vocês, é quase que impossível para vocês fazer uma atividade como essa e já acertar de primeira. Então, o normal é todo mundo errar e a gente só vai ver se você errou muito, errou menos, mas errar é o normal. Você não vai perder, você não está perdendo ponto por isso, entendeu? É só porque às vezes ela mostra o dela e às vezes você fez parecido e a gente vai entender por que a proposta, uma pode ser mais eficiente que outra. É só esse o objetivo. Se mais alguém quiser compartilhar também, fique à vontade, tá? O que eu tenho para te falar da sua proposta? Você separou em 3 colunas, mas o principal da gente combater em banco de dados é informação repetida, entendeu? Então, toda vez que vocês forem fazer essas atividades, lembre-se sempre disso. Se você olhar para a sua proposta e ver a mesma informação repetida mais de uma vez, você precisa aprimorar a sua proposta. Então, nesse exemplo que você pôs, ó, Amazonas aparece 3 vezes, Paraná aparece 3 vezes, tá vendo? Então, ou seja, isso, exatamente. Nesse caso, não faz sentido a pessoa repetir, porque a pessoa só nasce uma vez em um lugar, né? Então, a gente não tem pessoas repetidas, mas cidades e estados repetem muito. É em dados, eu acho. É em dados, lá em dados. Você seleciona as 3 colunas, A, B, C, vai lá em dados, no menu, tem ordem, classificar, página, isso. Isso. Vou dizer para A, seu critério. Isso, pronto. Ele pegou a primeira coluna, a coluna A, e colocou em ordem alfabética. Ok? Relembrando, só para a gente encerrar, encerra seu compartilhamento, deixa eu voltar no meu aqui novamente, que eu quero relembrar algumas coisas aqui para a gente fechar, e eu já vou passar a próxima atividade para vocês começarem a trabalhar, tá? Relembrando, porque muitas pessoas chegaram depois. Eu mandei no grupo do WhatsApp, não sei se todo mundo viu, então eu estou relembrando. Por exemplo, eu vou passar a atividade 3 para vocês agora. Vocês podem começar já a fazer aqui na sala, trocar ideia com o colega, ficar aqui até o final da tarde fazendo, não tem problema. Quiser fazer em casa também, não tem problema. Você deve enviar essa atividade até segunda-feira. Enviou até segunda-feira? Parabéns, nota 10 para a atividade. Passou de segunda, vai valer metade. Você não vai ter 10, você vai ter só 5. E você só pode enviar até antes da correção. Quarta-feira, 1h30 da tarde, eu comecei a corrigir, você não adianta mandar mais atividade, porque passou do prazo. Vou falar disso agora. Prestem atenção,
poucas pessoas viram que a atividade 2, aqui nas orientações, o e-mail para enviar era diferente da atividade 1. Muitos não viram isso. Gente, pode parecer chatura, pode parecer... O que acontece? Em computação, em informática, uma vírgula faz muita diferença. Vocês vão começar a perceber isso em algoritmo. Ah, eu esqueci um ponto e vírgula, meu algoritmo não rodou. É lógico, não vai rodar mesmo. Então, prestem muito atenção nos detalhes. Então, ó, nas orientações, para onde que você tem que mandar a atividade? Entrega de atividade bd1@gmail.com. No assunto, bd1 atividade 2. Na primeira linha do texto, seu nome completo. Quem vai gerenciar esse e-mail e essas atividades é o monitor da disciplina, que hoje, infelizmente, vai ter um compromisso às 3. Não vai poder ficar com vocês aqui, mas não tem problema. Ele que abre esse e-mail, ele que vê se chegou no prazo, ele que vai registrar essa nota na planilha para mim, depois me passar. Tá? Então, lembrando, atividade, vou passar para vocês agora, atividade 3. Vocês vão ter que fazer e mandar até na segunda. Não mandou segunda? Se chegar até quarta, 1h30 da tarde, vale metade. Depois não adianta nem mandar mais. Certo? Como vai ser umas 15 atividades durante o semestre, às vezes se você perder uma ou pegar metade dos pontos de uma outra, isso provavelmente não vai fazer diferença na sua nota final lá, não. Não vai ter um impacto significativo, não. Tá? E mesmo assim, no final do semestre, se você ainda ficou com nota ruim e está querendo melhorar a nota, a gente negocia, eu passo umas tarefinhas extra aí e a gente ajusta, tá? Essa questão dos prazos é porque é uma questão só organizacional, tá? A coisa mais se fala dos profissionais de computação é que eles nunca cumprem prazo. Então, a gente já tem que começar aqui a aprender que prazo, regra, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, senão... Isso. Então, se você quer... André, eu estou querendo faltar na semana. André, eu queria fazer uma atividade de um projeto com você. Se você mandar para esse e-mail aqui, esquece. Quem vai ler esse e-mail é o monitor. Então, esse e-mail é só para atividade. Qualquer coisa, se precisar mandar uma boa mensagem, alguma coisa para mim, eu estou no grupo do WhatsApp de vocês, tem meu e-mail institucional, andré.souza@ftm, certo? Deixa eu ver se a atividade 3 já está liberada. Deixa eu ver aqui. A AT3, como eu disse também, todas as atividades vão ficar no mesmo lugar, mudando só o finalzinho, né? Então, ó, AT3.pdf vai estar aqui disponível daqui 5 minutos, porque eu já vou baixar aqui e subir ela para o site, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Que a gente mandou na última atividade. Leia nas instruções da atividade. Vou liberar ela agora. Atividade 3, já vou liberar ela agora. Liberar o quê? Ótima pergunta. Lembra o que eu falei para vocês nas primeiras aulas? Não lembro se você estava aqui. Se você vai entrar às 2 na sala, às 3, se você vai sair meio-dia e meio, 4, 5, 6, cada um administra a sua vida acadêmica. Você controla a sua vida. Certo? A listinha está aqui. Alguém não assinou a listinha? Então já pega aqui e dá seu autógrafo. Quem controla a sua vida acadêmica é você. Não precisa pedir para o professor. O professor pode ir no banheiro fazer pipi? Não precisa. Não, passei essa atividade para você fazer aqui, acabou. Aí, se você fica aqui no laboratório fazendo, às vezes você tem a oportunidade de trocar informação com o colega. Hoje, excepcionalmente, não, mas normalmente o monitor vai estar por aqui, você pode trocar uma ideia com ele. Vocês podem discutir. Fica à vontade, fica à vontade. Vou encerrar aqui, então, tá? Deixa eu parar a gravação.